está assistindo a este culto da sua casa, do seu lar, com a sua família, que você aproveite esse momento com a sua família, com esta igreja, nessa comunhão que nós estamos tendo através desse vídeo. E eu vou convidar você a orar junto comigo e com os que aqui estão, a orar por este culto, a orar por esta palavra, a orar para que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, nos visite, te visite onde você está, ao lado do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua esposa, da sua filha, do seu marido, do seu tio, da sua avó, do seu vovô. Juntos a gente vai viver esse momento que é a congregação de Deus. Feche os seus olhos nesse momento, fique à vontade para orar ao Senhor, e vamos agradecer ao Senhor por essa tecnologia que permite que a gente esteja juntos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Nós estamos vivendo um período, Senhor, não bom no nosso mundo, na nossa cidade, no nosso país, em que as pessoas têm que ficar separadas fisicamente, Senhor. Mas Deus, é o momento que nós temos nesta crise da gente se aproximar mais de Ti. É o momento que nós temos, Senhor, nesta crise que nós estamos vivendo, de se aproximar mais da nossa família e enxergar o Senhor na nossa família, na nossa casa, e viver o Teu Evangelho nos nossos lares. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos juntos em nossa casa, na nossa família, e louvando ao Senhor. Nós consagramos a Ti, Senhor, este local. Nós consagramos a Ti, Senhor amado, esta grande família que se chama igreja. Nós consagramos a Ti, Senhor, os nossos corpos, as nossas almas. Nós consagramos a Ti estes aparelhos que estão agora diante de nós, fazendo, Senhor amado, esta conexão com a Tua igreja. Nós consagramos a Ti este tempo. Nós consagramos a Ti, e nós cremos como uma nação, como uma família, como um povo de crentes, que o Senhor, Deus, é soberano, é todo poderoso sobre a nossa vida, sobre este país. Nós cremos, Senhor, em Ti. Nós cremos que uma igreja que ora, que busca, que se derrama, que busca o Senhor, é capaz de mover os céus e atrair o Teu olhar e a Tua cura sobre este Brasil, sobre este mundo, porque a morte não tem poder, Senhor. A morte não tem poder sobre o Senhor. E uma palavra Tua, Senhor, nós estaremos curados e livres. Nós oramos que a Tua misericórdia, que a Tua graça nos visite, Senhor. Nós oramos com toda crença em Ti, Senhor, toda crença no Teu poder e no Teu agir. Que o Senhor venha sarar aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha, Senhor amado, curar, Senhor, lares que estão enfermos, que o Senhor venha trazer vitória sobre o nosso mundo, sobre o nosso país, ó Pai, sobre as nossas vidas, que o Senhor venha trazer perdão de pecados, ó Deus. Nós consagramos a Ti, Senhor, nós consagramos a Ti, Senhor, que o Senhor possa ouvir as nossas vozes e as vozes que estão clamando a Ti nesse momento, por perdão, por cura, por libertação, Senhor, para pelo Teu olhar, Senhor, para que o Senhor se faça presente apesar de nós, porque nós sabemos que o Senhor ouve as vozes daqueles que clamam a Ti, apesar de nós, Senhor. O Senhor não olha para nós mesmos, o Senhor olha para o nosso coração, para a nossa intenção, e o Senhor está vendo agora o coração de muita gente orando e clamando a Ti, Senhor. Muita gente que está desacreditada, muita gente que está sem esperança, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor se faça presente, que o Senhor venha trazer a alegria. E esta canção, ó igreja, eu convido você a cantar esta canção, dizendo que o Senhor é todo poderoso, que
não há Deus grandioso e poderoso como o nosso Deus. Não há Deus grandioso e poderoso como o Senhor Jesus. Neste nome há poder, neste nome há poder. Em nome do Senhor Jesus nós clamamos a Ti, Senhor. Nós dizemos amém e amém. Cante da sua casa, igreja. Cante na sua casa aí com a sua família. És tu, meu Senhor, que me estende a mão. Meu Salvador, Meu Salvador, Tu és poderoso.
Todo-Poderoso. Não há Deus grandioso e poderoso como o nosso Deus. Essa canção, talvez alguns de vocês não a conheçam, mas essa canção para mim é uma verdadeira oração. E se você não a sabe, escute. Mas você que sabe, cante com teu coração, fazendo esta oração. Esta oração pedindo para que o Senhor reine sobre você, reine sobre a sua casa, reine sobre a sua família. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Reina, Senhor, sobre nós. Reina sobre os lares, sobre as famílias. Reina, Senhor. Tu és o Rei. Tu és o Rei. Tu és o Rei digno. Cante. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. Nós cantamos para o Senhor. És a vida,
louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Amém. A palavra com o pastor. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Ismael, uma alegria poder voltar a este púlpito tão abençoado, que tem abençoado vidas. Hoje é o nosso culto Te Ensino, é a nossa terça-feira, em que nós temos a oportunidade de estar juntos para aprendermos a palavra de Deus. Antes de nós darmos início à nossa palavra, eu queria só dar alguns avisos de suma importância e também já me desculpar por domingo, né? A gente fez tudo direitinho, mas deu um probleminha técnico aqui na nossa aparelhagem que fala, pequenos aparelhagem, né? Os que tinha que fazer não aconteceu. E nós acabamos aí tendo dificuldade, não conseguimos transmitir o culto no último domingo. Então, me perdoe, os irmãos, eu recebi milhares de telefonema e pessoas mandando, cadê o culto, né? Mas eu deixei 2 recadinhos lá, mas com certeza não vai acontecer mais, né? Nós já estamos cuidando para não acontecer mais. Tecnologia tem disso. Mas deixa eu dar um aviso para você. Quero lembrar você que na próxima quarta-feira, né, amanhã no caso, nós teremos o nosso jejum e oração. Fizemos um jejum domingo passado em prol do nosso país, para Deus nos livrar desse terrível mal que está assombrando o mundo. Mas nós decidimos que a nossa igreja, o nosso ministério aqui em São Carlos, Assembleia de Deus, ela vai estar todas as quartas-feiras orando e jejuando. Então, você que está na sua casa, fique à vontade para fazer o seu jejum, a sua oração com a sua família. Mas não deixe de fazer. Se você conseguir fazer o dia todo, amém. Se não conseguir, faça meio-dia, mas faça em prol da Igreja de Cristo, em prol da nação e também para que Deus possa tirar do nosso meio esse vírus que tem causado tantos problemas. Ok? Na quarta-feira. Na quinta-feira, você, como eu, como todos nós, aqui do Ministério de Madureira, e se você quiser também participar, fique à vontade, você está recebendo um esboço para você fazer, então, o seu culto com a sua família na próxima quinta-feira, ok? Nós temos recebido muitas fotos, muitos filmes das famílias se reunindo, e nós louvamos a Deus por isso, entendendo que você tem se preocupado com isso de verdade, ok? Ok, no domingo, pela manhã, às 9 horas, estamos transmitindo escola bíblica também para você. É só você entrar nas nossas redes sociais e nós temos lá uma escola bíblica, né, sendo ministrada para a sua vida e para a sua família. Muito bem, no domingo que vem, é um domingo especial 2 vezes. Por que 2 vezes, pastor? Primeiro, porque nós vamos estar comemorando a Páscoa no próximo domingo. A Páscoa no próximo domingo. Então, é uma data muito festiva, não só para os judeus, mas para nós também, porque, com coincidência, a única data que bate exatamente com a morte, com a ressurreição de Jesus, é a Páscoa, na nossa Páscoa também. Muito bem, mas quando for à noite, nós vamos estar, então, tomando a ceia do Senhor Jesus, ok? Pastor, como é que nós vamos fazer a ceia? É simples, você compre os elementos para a sua família, pão e o suco de uva, ok? O pão, irmãos, é qualquer pão, viu? Não tem um pão específico, não. Sendo pão, está ótimo. Você compra lá o pão, ok? E nós vamos estar ministrando a palavra, uma palavra, ela bem direcionada à data, que é a Páscoa, e também que tem tudo a ver com a ceia do Senhor. Logo após, eu estarei orando pelos elementos, que está na sua casa, e após eu orar pelos elementos, você, então, poderá entregar para a sua família. Se você é o pai da casa, faça-o. Se você está aí, você não tem o seu esposo mais com você,
Você, mãe, faça também com seus filhos. Mas não deixe de fazê-lo. Uma outra coisa também que nós estamos fazendo para domingo que vem. Domingo que vem, nós vamos ter aqui na nossa igreja sede um plantão das 9 ao meio-dia e das 14 às 18. Para quê, pastor? Para você ter a oportunidade de trazer o seu quilo, a tua cesta básica e também a sua oferta e o seu dízimo, ok? Nós sabemos que muitas pessoas, elas esperam o dia da ceia para dizimar. Então, nós teremos aqui em nossa igreja, das 9 ao meio-dia e depois das 2 às 18, irmãos, para receber também o seu dízimo e sua oferta. E também, a partir das 19 horas, nós também estaremos aqui, ok? Se você quiser vir trazer o seu dízimo, a sua oferta, às 19 horas, eu estarei aqui também, pessoalmente, para receber também a sua oferta e o seu dízimo no nome de Jesus. Então, espero vocês. Nós vamos estar falando mais sobre a ceia nas redes sociais e eu tenho certeza absoluta que será de grande bênção para a tua vida. Antes de nós começarmos a ministrar a palavra, eu queria te pedir para que você, nesse exato momento, pudesse ligar, escrever, mandar uma mensagem para quantas pessoas você puder, para estar conectando com a gente e ouvindo a palavra que Deus tem para o seu coração hoje. Então, eu gostaria muito que você o fizesse, e eu tenho certeza absoluta que vai ser bênção de Deus para a tua vida, bênção de Deus também para aqueles que vão ouvir, e bênção de Deus, não é mesmo? Para aqueles que vão estar ligados aqui hoje, porque a palavra de Deus, ela sempre, irmãos, ela sempre tem algo para a nossa vida. E como nós temos algo importante para você aqui hoje, eu gostaria que você estivesse atento, que você agora pegasse a sua Bíblia. Por quê? Porque nós vamos citar textos que é de muita importância que você esteja acompanhando, não é mesmo? Abra a sua Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, nós vamos ler alguns versículos desse texto. Amém? Ajuntaram os filisteus, as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó, e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo, 2,5 metros aproximadamente. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como de um eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: para que saiais, formando-vos em linhas de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar contra mim e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos serviremos. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todos os de Israel estas palavras, os filisteus espantaram-se e temeram muito. Versículo agora 13. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, segundo Abinadab, e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Versículo 20.
Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com a guarda, carregou e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E, a gritos, clamavam a peleja. Os israelitas, filisteus, se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando os que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo dos exércitos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Agora, o versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar, aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas suas poucas ovelhas no deserto? Bem lhe conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Versículo 31. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciara a Saul, que mandou chamá-lo, disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Versículo 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, e o livrei, o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Amém? Graças a Deus. Baixa a tua cabeça. Nós queremos orar neste momento em que vamos falar a tua palavra. Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, me coloco à sua disposição. E a minha preocupação nesta noite, Senhor, é uma só. É falar a tua palavra, Senhor, como ela é, Senhor. Que a tua palavra venha de encontro a mim, às nossas necessidades. Que nós, Senhor, tenhamos de verdade, Senhor, esta palavra como sendo um guia, porque é a tua boca falando a nós. Tenha misericórdia de mim, Senhor, e me usa como o Senhor tem tido misericórdia ao longo dos anos. É minha oração e meu pedido, no nome glorioso de Jesus. Amém. Amados, nós estamos iniciando hoje uma série de estudos que vamos fazê-lo sempre às terças-feiras. O tema do mês é Esperança para um novo dia. Este é o tema do mês, sendo que nós vamos fazer subtemas cada terça-feira. O subtema de hoje é: você tem potencial, se aproprie dele. Muito bem. Você tem potencial, se aproprie dele. Esta mensagem não é uma mensagem de autoestima, não é uma mensagem para você melhorar, não é? A sua cabeça aí no sentido de que de repente você está para baixo, que você está entrando em depressão. Não, nós vamos falar a palavra de Deus. Nós vamos dizer o que a palavra nos diz. No texto que nós lemos, todo o capítulo 17, todos nós conhecemos e bem esta palavra, Davi, obedecendo uma ordem do seu pai, vai levar comida para os seus 3 irmãos que estão lá na guerra, ou para iniciar uma guerra. Quando ele chega lá, ele vê lá um homem de 2,5 metros, quase 3 metros, afrontando não só o exército de Israel, mas também o próprio Deus de Israel. E aquele homem afrontava de uma forma assim, feroz, não é? E todos os soldados tinham medo dele. Tinha muito, mas não era pouco não. Tá? E Davi, ele escutou aquilo e ele se aproxima dos seus irmãos e ele pergunta: quem que é esse camarada aí? Quando ele fala isso, o seu irmão mais velho, Eliabe, fica bravo com ele.
chama a atenção dele. O que você está fazendo aqui, garoto? Por quê? Davi era o caçula da casa, né? Ele era o caçulinha. Ele estava naquela fase de passando da adolescência para a juventude. E o que você está fazendo aqui? Você é um intruso, né? Você não deveria estar aqui. Você, de verdade, é um garoto que não deveria, é presunçoso. Você é um presunçoso. E o garoto, então, não, eu vim aqui trazer comida para vocês e tal. E, de repente, né, Davi olhou bem para aquele camarada e falou assim, mas camarada, pera um pouquinho, eu vou lá. E ele, então, se oferece para lutar contra aquele homem que era de aproximadamente 2,5 metros. Muito bem, aqui começa, não é mesmo, a coisa mudar para a vida de Davi. Mais uma coisa que eu não posso me esquecer, uma coisa que você não pode se esquecer, é que quando Davi chega no acampamento, quando Davi chega ali, no local aonde a guerra poderia se iniciar, ele não chega simplesmente como Davi, o pastor de ovelha. Não, por que não? Porque lá atrás, o profeta Samuel vai à casa deles, casa do pai dele, Jessé, e pede para que Jessé colocasse todos os seus filhos em fileira. Jessé o faz, mas Jessé se esquece de Davi. E quando Jessé traz os seus filhos, a Bíblia diz que Samuel olha para o mais velho, né, que era Eliabe, e falou, opa, é esse cara aqui. E Deus fala para ele, não olha para a aparência. Não é ele, não. Naquele primeiro momento, Samuel estava olhando para a aparência. Ele falou, não olha para a aparência, não. Ô Jessé, tem alguma coisa errada aqui, filho. O que foi, seu profeta? Não tem mais filho? Ah, tem um menino, tem o garoto que está pastoreando ovelhas lá, e o garoto é o caçula. Mas manda chamar ele, ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Opa, vai lá buscar o menino. Buscar o menino. Quando o menino entra, é este. E na mesma hora a Bíblia diz que Samuel derramou azeite sobre a cabeça de Davi. E a coisa mais maravilhosa que acontece é que o texto diz assim, o versículo 16 e o capítulo 3 de 1 Samuel. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, olha só, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Vocês viram? Então, quando ele chega no arraial, quando ele chega no campo de batalha, ele não chega só. A Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre ele. É por isso que o tema da minha mensagem nesta noite é: você tem um potencial, se aproprie dele. Você entendeu? Potencial, você tem um potencial. Ah, pastor, de verdade, olha, passei lá na faculdade, na Federal, primeiro lugar no curso que eu escolhi. Pastor, lá na USP, eu sou conhecido como o cara lá. Cheguei lá, na matéria que eu quero me formar, eu fui o cara. Não é esse potencial não, irmão. Não é esse potencial. Ah, pastor, lá na fábrica que eu trabalho, eu sou um destaque, porque eu dou umas ideias assim, show, sabe? Eu fui promovido. Não é isso aí, não. Isso aí, dá glória a Jesus, aleluia, porque Deus te deu. O potencial aqui é outro. É o potencial que, às vezes, eu esqueço que eu tenho. É o potencial que você se esquece que você tem. No mundo em que nós estamos vivendo hoje, em pleno século XXI, nós temos nos esquecido desse potencial que se chama Espírito Santo de Deus. Alguns momentos de nossa vida são marcados por fortes experiências, sejam elas extraordinárias, como também experiências dolorosas. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Aí, quando você fala da experiência extraordinária,
a gente fala para todo mundo ouvir, a gente quer que as pessoas batem palma, porque, poxa vida, que experiência, ó, show, hein? Você passou por cima. Mas quando é uma experiência dolorosa, você tem vergonha, você não quer compartilhar, você tem medo, você tem receio, você tem medo de ficar marcado, você tem medo que alguém diga alguma coisa e você não compartilha. Mas deixa eu dizer uma coisa a você aqui nesta noite. Será que algo novo pode acontecer com a sua vida ainda? Será que você, que passa por tantas dificuldades como nós estamos passando hoje, mas o pastor Ismael está dizendo que você tem um potencial, e esse potencial se chama Espírito Santo de Deus. Será que esse Espírito Santo ainda está fazendo alguma coisa na sua vida? E é isso que eu quero nesta noite, junto com você, compartilhar, tá? Com você sobre esse potencial que você tem e que às vezes você se esquece dele, né? Quando você, nós alinhamos as nossas emoções e nós colocamos diante de Deus, quando você desperta o seu espírito para adorar a Deus, você recebe em suas mãos as chaves para um tempo novo de Deus na sua vida. É por isso que o tema do mês é a esperança para o novo dia. Quando você alinha suas emoções, as suas frustrações, as suas alegrias, e coloca diante de Deus, quando você se desperta para adorar a Deus, independente das circunstâncias, independente do momento que você passa, você pode ter certeza, Deus vai abrir portas para um novo tempo para a sua vida, e tudo isto para a glória de Deus, o Pai. A sua vida, a minha vida, a nossa vida, é a história das nossas decisões. É quando eu tomo de verdade posse deste potencial que eu tenho e que Davi recebe dentro da casa dele. Irmãos, presta atenção numa coisa aqui no nome de Jesus. Você não vai encontrar nenhum texto Samuel dizendo assim para ele, Davi, cara, agora você é o cara, meu. Você, Davi, apareceu na tua frente e virou pó. Ele fala isso. Davi, você tem a força agora, tá? Não é o He-Man, mas tem a força. Ele fala isso para Davi. Ele fala para Jessé, o negócio é o seguinte, esse menino aqui a partir de hoje é outro cara, hein? Esse menino aqui agora vocês cuidam, porque o menino, meu irmão, não fala nada disso. Tanto que ele não fala que o pai fala, meu filho, vem cá, você é o office boy da casa mesmo, vai lá levar comida para os seus irmãos. Vocês estão entendendo? O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer com isso que quem olha para você, que quem conversa com você não sabe do potencial que você tem. Mas você sabe que você tem. Por que você sabe? Davi sabia muito bem o que aconteceu na casa do seu pai. O óleo foi derramado sobre a sua cabeça. A simbologia do óleo na Bíblia é Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo escreveu. É um dos textos mais lindos que eu conheço. Que está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, que diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E a palavra preparou aqui, Paulo usa, porque era o seguinte. Por que ele usa a palavra preparou? Era um costume oriental, quando o rei ele ia fazer uma viagem, ele chamava os seus súditos, né? E dizia assim, pega os teus trabalhadores, os seus escravos, e dá uma geral na estrada, porque eu vou viajar. Manda eles limpar a estrada, manda eles dar um tapa lá, né? Para poder que eu vou
viajar. Por isso que Paulo usa aqui o termo que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus está preparando a nossa vida nesse tempo tão difícil que nós estamos passando. Tudo o que atrapalha, todo tipo de esforço que você está fazendo, Deus está limpando. E esta palavra, ela tem tudo a ver com isso, para você entender que você tem um potencial e que às vezes você se esquece. Você se desespera. Você bota a mão na cabeça. Você chega ao ponto de falar, eu vou dar uma olhadinha no meu signo para ver o que ele diz. Ô pastor, o quê? Você não imagina. Eu tenho lá uma amiga que era alemão, vou pedir para ler a minha mão, porque eu não sei o que está acontecendo. Meu amado, minha amada irmã, meu amigo ouvinte, que talvez você faça isso. Se você ainda não conhece a Jesus, se você não teve uma experiência com o Senhor ainda, eu hoje vim aqui para dizer que você tem um potencial. Talvez você ainda não tenha, porque você não recebeu Jesus como Salvador da tua vida. Mas eu posso lhe garantir pela palavra, que a partir do momento que você receber Jesus como Salvador, este potencial chamado Espírito Santo mora na tua vida. Agora veja só. Eu quero nesta noite mostrar para você que como é que você faz para se apropriar de verdade desse potencial que às vezes você deixa de lado. Primeira coisa, destrua os rótulos que você recebeu. Sim. A palavra de Deus é clara. Eu sou nova criatura. Sou. Quando Jesus encontrou com o baixinho lá para ir na casa dele, olhou para a árvore. Ô Zaqueu, pode descer agora. Zaqueu ficou assim. O cara me conhece, o cara conhece meu nome. Está certo que Zaqueu, ele era conhecido porque ele era chefe dos publicanos, ele era um cara top. Opa, o homem me conhece. Olha, hoje me convém dormir na tua casa. As pessoas que estavam à volta, mas ficaram numa revolta, mas ficaram bravos. Jesus vai na casa desse infeliz, esse cara vive nos roubando, esse cara trabalha para os romanos, esse cara, mas não é possível. Olha só o que falaram de Zaqueu e de Jesus. Primeira coisa, você quer se apropriar desse seu potencial? Eu quero. Então, primeiro, destrua. Vamos lá. Olha aqui que o texto fala, no versículo 28 do texto que nós lemos. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Mas deu uma dura no garoto. E ele era o mais velho, né? O menino ficou... Opa! Agora veja só. Presunçoso. Sabe o que é presunçoso? Se você procurar no dicionário de português, você vai achar aquele que se acha o bonzão da boca. Eu sou o cara. Tá? Eu sou o bonitão. Eu sou superior. Eu sou o mais inteligente. Sou o mais capaz. Era isto que Eliabe disse para Davi. Você está achando o quê? Que você é o cara? Vai cuidar das suas ovelhas no deserto? Veja só. Irmão, preste atenção numa coisa. E a psicologia hoje, o pastor Ismael dizia, a psicologia diz hoje, que muitos filhos têm problemas psicológicos, sabe por quê? Porque o pai e a mãe falaram, você é burro. Você não sabe fazer. Você só me dá trabalho. Você é isto, você é aquilo. A criança cresce, né? Porque a criança cresce. E quando ela cresce cheio de problemas. Aí vai lá no psicólogo, e o psicólogo começa a fazer aquelas perguntas, né? Aí descobre que o pai chamava de burro, que o pai falava que era isto, que o pai... Não é assim. Se você é psicólogo, você sabe do que eu estou dizendo. Então, veja só.
Eu disse no início que Davi era um garoto saindo da adolescência para a juventude. Você imagina o que isso podia causar na vida daquele garoto? Pessoas nos rotulam. Sim, você é rotulado também. Não pense que é só Davi que foi, você também é. E às vezes, por você ser rotulado por alguma coisa, isso deixa para baixo. Mas, deixa eu dar uma notícia maravilhosa aqui agora. As pessoas, elas te rotulam. Mas é Deus que nos dá uma identidade. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É Ele. Deus nos dá uma identidade. Enquanto Eliabe estava rotulando Davi como alguém incapaz, presunçoso, se achando, Davi estava agindo baseado no quê? Na identidade que Deus tinha dado a ele. Irmãos, ele tinha recebido o azeite sobre a sua cabeça. O Espírito Santo morava na vida dele a partir de então. O texto fala que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor não se apartou mais de Davi. Ei, pode falar o que você quiser de mim, meu filho. Eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Aleluia! Então veja só. Eliabe era invejoso. Nas suas palavras se vê isso. Muito invejoso. Ele não se alegrou com a postura corajosa de Davi. Não, ele foi doido. O que acontece? O que aconteceu lá entre Eliabe e Davi acontece com você. Por quê? A felicidade de Davi foi a tristeza de Eliabe. Será que você conhece alguém assim? Ixi, eu conheço um monte. O sucesso de Davi foi o fracasso de Eliabe. A vitória de Davi foi a derrota de Eliabe. Será que você conhece alguém assim? Eu conheço um monte. Ixi. Eu já tive gente que batia nas minhas costas nos momentos mais difíceis da minha vida. Quando eu estava passando pelo Vale da Sombra da Morte, o cara batia nas minhas costas e falava assim: pastor, estou com o senhor. Irmão, obrigado. No dia que eu comecei a virar o jogo, o cara mostrou quem ele era, porque ele não queria que eu vencesse. Ele não queria que eu desse a volta por cima. Então, eu já tive meus Eliabe, quem sabe você tenha. Naquele orgulho de Eliabe, ele não podia aceitar que Davi recebesse as honras. Tá? Davi não passava do quê? Um pastor de ovelha. E Eliabe, soldado. Era um cara experiente, era um cara que sabia as técnicas de guerra, sabia como defender seu país. E Davi, não, Davi sabe cuidar de ovelha. Irmãos, como Eliabe, e os demais soldados que não tinham coragem para enfrentar Golias, Eliabe e os demais soldados não tinham coragem para enfrentar Golias. Isto gerou o quê? Gerou nele quem? Eliabe. Dúvida quanto à motivação do seu irmão caçula. Entendeu? Mas não é possível. Irmão, tudo é possível ao que crê. Por quê? Porque eu tenho potencial. O meu potencial se chama Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo está em mim, não tem erro. Eu vou para cima. Pedro e João subindo para o templo e lá cruza com aquele homem que cruzava com ele todo dia. E o homem pede uma esmola. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E o homem levantou e saiu para dentro do templo, gritando, dando glória a Jesus. O que é isto? A força do Espírito Santo, que Pedro, juntamente com seus apóstolos, fica em Jerusalém e recebe a ordem de Jesus, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. A Bíblia diz que naquele dia o Pedro covarde, o Pedro medroso, ele levanta e prega e quase 3.000 almas se convertem. Por quê? Porque ele fez uso do seu potencial, que é o Espírito Santo de Deus. Davi era filho caçula. Era franzino, perto dos seus irmãos, que eram todos, Não tinha aquela voz ativa, até por questões de ser o caçula. E também, até esquecido pelo pai, Ele podia chegar lá e falar: ô pai,
Caramba, o senhor esqueceu de mim, mas não falou nada não, porque ele era respeitoso com o pai dele. Mas foi esquecido pelo pai. Quando Samuel entra, falou, chama todos os filhos. Davi era filho. Então, veja só. Agora é aqui. No entanto, Davi nunca acreditou nas mentiras que disseram sobre ele. Talvez os seus irmãos viviam falando coisas para ele. Ali Eliabe tenta tirar dele o foco, mas ele falou, não. Ele sabia quem era o seu Deus. E a pergunta que eu te faço hoje, você que me ouve, você que está me vendo, você sabe quem é o seu Deus? Davi sabia. Você sabe onde está firmada a sua identidade como homem, como mulher de Deus? Sabe? É uma pergunta que só você pode responder. O grande problema é que tem muita gente acreditando naquilo que as pessoas disseram sobre ela. É por isso que eu disse que para você se apropriar do seu potencial, a primeira coisa, destrua os rótulos que você recebe no seu dia a dia. E tem muita gente morrendo por conta disso, aceitando. Repreenda em nome do Senhor Jesus. Repreenda. A pior das mentiras não é só ouvi-las. É quando você ouve mentira, não é a pior coisa. A pior coisa é quando você acredita nelas. Tá? Quando você destrói os rótulos e libera seu verdadeiro potencial, as suas conquistas, igreja, revelarão quem você é verdadeiramente. Quando você destrói, joga por terra e diz, eu sei em quem tenho crido, pode ter certeza de uma coisa, pode ter certeza, que as suas conquistas diante de Deus, elas vão acontecer para a glória de Deus Pai. Pastor, que mais que eu posso fazer para me apropriar desse potencial tão maravilhoso que é o Espírito Santo? Encare os seus desafios com coragem. E falar em coragem, nessa época é meio complicado, né? Nós temos que ficar em casa. Se você tem mais de 60, misericórdia, né? Tem que tomar cuidado com quem você conversa, tem que ter cuidado para entrar no mercado, tem que ter cuidado para entrar no banco. Hoje você tem que ter cuidado de tudo. Você botou a mão no corrimão do ônibus, tem que lavar. Você sabe. Eu não preciso te ensinar que você todo dia vê isso. Então você fala, pastor, encarar desafio. Eu estou sem coragem. A minha coragem, ela foi embora. Opa, não vai deixar embora não, irmão. Você tem potencial, meu filho. Você tem o Espírito de Deus na sua vida aí. Você não é um qualquer, não. O Espírito Santo de Deus habita em você. Olha só o que Davi disse. No capítulo 17, que nós lemos no versículo 32. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por conta desse filisteu aí. Teu servo irá e lutará com ele. Irmão. Aí você fala assim, então, né, pastor, isso está na Bíblia, sabe? Nem sei se é verdade, sabe? Tem uns filmes aí, viu, pastor, que é igualzinho, sabe? Então, será que isso não é coisa de filme? Se você deixar de acreditar no que diz a palavra de Deus, é melhor você se converter, levantar a mão e começar do zero. Começar do zero. Quando Deus diz para Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei, é coisa muito séria. Quando Jesus começa seu ministério, ele começa a passar e passa pelos discípulos, vai levando. Vamos comigo. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Não foi assim? Ou você está pensando que os discípulos mandaram currículo para Jesus? Dá uma olhada no meu currículo aí, Jesus, vê se dá, porque tal, eu tenho uma experiência nisso. Não. Jesus foi passando e foi levando, a leva. Escolheu 12. Pastor, mas Jesus, acho que ele não foi legal, hein? Teve um lá que ele escolheu errado, devia ter visto o currículo do cara. O cara traiu ele. Não, mas aquilo era bíblico. Estava lá no Velho Testamento, tinha que se cumprir. Ele já traz o cara mesmo, que é porque tinha que cumprir a palavra. Está entendendo? Por que eu estou lhe dizendo isto?
Porque eu preciso encarar os desafios do meu dia a dia com coragem, porque eu tenho um potencial chamado Espírito Santo. Davi, ele decidiu encarar o gigante com coragem. Davi não correu do gigante, pelo contrário, correu contra o gigante. Os meus desafios do dia a dia, e eu estou falando do lado espiritual. O momento que nós estamos vivendo é um momento que muitas pessoas estão perdendo a fé, muita gente está esfriando espiritualmente, muitas pessoas deixaram de lado a Bíblia, muitas pessoas esqueceram de que a Bíblia é a palavra de Deus falando aos nossos corações. E você estava acostumado a pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço, vir para a igreja, e quando você sai do seu carro, você coloca e todo mundo fala, lá está o irmão com a Bíblia, mas nunca mais você botou a mão na Bíblia. Tem alguns que estão dizendo assim, agora eu estou de boa. Eu já não era muito chegado na igreja, agora é que eu estou de boa mesmo. Pastor não está me vendo. Irmão, o pastor está atrás de ver alguma coisa. Não esqueça de uma coisa. A Bíblia diz que você tem o Espírito Santo, ou seja, eu acho que você tem. Davi, ele encarou o gigante, falou, pode vir quente, que eu estou fervendo. Você não sabe com quem que você mexeu, camarada. Eu tenho um potencial aqui que você não imagina que potencial é este. Irmão, corta essa corda do medo. Sabe, corta essa corda do medo. Eu vi uma cena, eu devo ter isso no meu computador em casa, ou no meu iPad, não sei. São dois cachorros. Um cachorro pequenininho e um cachorro grandão. Os dois estão amarrados. Mas aquele cachorro pequenininho fazia um barulho, irmão. Irmão, pensa no barulho. Pensa num barulho. Né? E o cachorrão, sim, fazia barulho, mas o pequenininho... Aí o dono do pequenininho vai lá e solta o pequenininho. E agora? O que aconteceu? O pequenininho parou assim, uma distância que não dava para o grande pegar ele, cheirou para cá e voltou. Né? Não deu para encarar, não deu para encarar. Ele estava muito valente. Quando cortar a tua corda, o que você vai fazer? Vai ficar com medo? Libere o potencial de Deus na sua vida. E se você fazê-lo, você será vencedor dentro das situações mais difíceis no campo espiritual da tua vida. Se houver enfermidade, você vai orar, Jesus vai curar. Se houver falta de conversão, você vai orar e o Senhor vai converter quem for preciso. Se seus filhos, sua esposa, seu marido estão mais para lá do que para cá, com a sua oração, com a sua petição, Deus vai mudar a tua casa. Por quê, pastor? Porque você tem um potencial e você precisa fazer uso dele no nome de Jesus. Veja só. Que mais? Eu disse que para eu estar me apropriando do meu potencial, primeiro eu preciso encarar. Eu preciso primeiro. Primeira coisa que eu preciso para ter condições é de verdade destruir todos os rótulos que eu tenho recebido. Depois, eu disse que eu preciso encarar os meus desafios com coragem, crendo que maior é o que está conosco. Terceiro, permita que Deus toque no seu passado e o conduza para um crescimento. Como é que é isso? O texto diz assim, 34, 35 do texto. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta de ovelhas, que é do meu pai. Quando aparece um leão lá, um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes, livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e atinjo com golpes até matá-lo. Qual é a parte mais importante do teu passado? A parte mais importante do seu passado onde você foi tocado por Deus. Quando eu falo do passado aqui, sabe do que eu estou falando?
se você perguntar para aquele irmão que tem 30 anos de crente, para aquele irmão que já fez bodas de ouro de crente, se você perguntar para aquele irmão que se converteu há 5 anos, 3 anos, quem sabe 1 ano, e você diz assim, irmão, conta uma experiência de Deus da sua vida. Oh, irmão, há 50 anos atrás, eu virava o mundo e falava de Jesus. Irmão, vou te contar uma história aqui, de uma legião de demônio, que Jesus teve misericórdia de mim. Eu orei e Jesus repreendeu. Oh, irmão, vou te contar uma história aqui. Eu preguei na praça e tantas pessoas se converteram um dia. Não é verdade? Não é o que você vai ouvir. As pessoas falam do seu passado. Elas estão falando daquilo que elas vivenciaram há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 5 anos atrás, há quem sabe há 1 ano atrás, e parece que acabou. Deus usa o passado de Davi para ele contar para o rei Saul, né, o que ele fez. A parte mais importante é aquela onde as coisas não ficam fáceis para você. Mas naquela situação, Deus te faz o quê? Forte. Enquanto Davi, ele era deixado de lado pela sua casa, era esquecido no campo, como simples tocador de harpa e cuidando de ovelha, Deus estava tocando em sua vida para transformá-lo no quê? No homem que ele seria. Ô irmão, de vez em quando eu vejo lá, acho que é no National Geographic, eu não sei, aparece lá, né, a África, leão, leopardo, urso, Deus o livre e guarde. Como é que o cara encara um trem daquele? Pelo amor de Deus. Mas Davi fala, não, o urso vem, eu pego o bicho pela juba e derrubo. Opa! O leão vem, eu não dou uma lesa não. Aí você fala, mas meu Deus do céu, Deus já te usou, não para derrubar leões da África e nem urso dos Estados Unidos, mas Deus já te deu graça para você derrubar o pior dos nossos inimigos. Quando você prega o evangelho para um homem, para uma mulher, e você o convence do seu pecado, você arrancou ele de quem? Das garras de Satanás, que é muito pior do que o leão, que é muito pior do que o urso. Você precisa compreender isso no nome de Jesus. E é isso que Deus quer te usar quando eu digo, permita que Deus toque em seu passado e o conduza para crescimento. Deus quer trazer à memória aquilo que você fez um dia, que você pregou, que você anunciou, e você viu vidas sendo salvas e libertas pelo poder do Evangelho. Você arrancou das garras de Satanás. Você está entendendo isso? Romanos capítulo 8, o escritor diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você está entendendo isso? Para você se apropriar do seu potencial, seja dependente de Deus. Ele fala, o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Não queira ser herói, irmão. Meu amigo ouvinte, não queira ser herói. Não, nós não somos. Porque uma certa vez um anjo disse para Satanás que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda. O anjo não quis nem trocar ideia com o inimigo. Então, eu não sou herói de absolutamente nada. Você não é herói de coisíssima nenhuma. Seja dependente de Deus. Davi não fez treinamento básico no exército. Sua força e treinamento vieram de onde? Do fato dele saber quem era o seu Deus. Reconheça tuas fraquezas. Mostre-se sempre dependente de Deus. E não tem gigante que você não vai abater no nome do Senhor. Davi não confiou na sua própria força, capacidade ou habilidade. Deixa eu fechar o meu raciocínio nessa dizendo.
Como é que eu me aproprio, pastor, do meu potencial? Opa, seja influenciado pelas referências certas. Ah, é? É. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou a armadura e um capacete de bronze na sua cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica, tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Você não vai conseguir liberar o teu potencial com gente ruim do seu lado. Escolha as pessoas certas e você, de verdade, entrará pela porta certa. Não ande com pessoas que no seu passado só te fizeram mal, mas com pessoas que no seu futuro vão te ajudar a crescer espiritualmente. A armadura de Saul, preste atenção nisso, no nome de Jesus. A armadura de Saul estava contaminada pelo orgulho. A armadura de Saul estava contaminada pela inveja, pela soberba, pelo espírito de rebeldia, pela ira profunda e pela vingança. Você está entendendo? Davi disse, camarada, você vem a mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor consegue de vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Deus não lhe dá apenas vitórias. Deus quer te transformar em um vitorioso. Ele arranca a pedra, roda a sua funda e lança, ele vai contra o gigante vem contra ele, o gigante é atingido por aquela pedra na sua cabeça, não é? E ele cai desmaiado, Davi vai lá, pega a sua própria espada, a espada do gigante, lhe corta o pescoço. Acabou. O seu sucesso revelará quem é o seu Deus. Quando você me escuta falar de sucesso aqui, meu amado, minha amada, meu amigo ouvinte, não pensa que é você subir no pódio não, tá? Como diz uma música aí. Não, não é isso não. O teu sucesso, eu estou falando no campo espiritual. Uma mensagem que vocês vão ouvir daqui uns dias, eu digo que o livro de 1 Samuel e 2 Samuel é um livro dos mais cristológicos que existe. Porque toda a trajetória de Davi é a trajetória do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu estou falando de vitória, aqui eu estou falando de sucesso, aqui eu estou falando da sua vida espiritual. Destrua os rótulos que você recebeu. Como? Cortando toda mentira contra você. Encare os seus desafios com coragem. O que é isso? É a corda do medo. Os rótulos é a corda da mentira. Corte a corda do medo. Mas também permita que Deus toque no seu passado e te conduza para o crescimento. Isso é o quê? É cortar a corda do sofrimento. Você fala, será que eu encaro? Será? Mas espera um pouquinho, lá atrás você fez, aconteceu, Deus te usou. Então, tome de posse esse potencial que é o Espírito Santo na sua vida. E por fim, seja influenciado pelas referências certas. Corte a corda dos relacionamentos destrutivos. E a partir de hoje, mude de vida. Tome posse desse potencial. Eu quero que você ore comigo agora, onde você estiver. Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Porque o Senhor tem falado muito forte no meu coração. Senhor, quantas vezes nós nos esquecemos de que nós temos esse potencial. Nós esquecemos, ó Deus, de que de verdade, o Teu Espírito Santo mora em nós. Nós
perdemos batalhas fáceis. Nós deixamos de transpor barreiras que eram tão fáceis, Senhor. Mas nesta noite, Teu Espírito Santo tem falado tão forte ao meu coração. Deus, que aquele que me ouve nesta noite, aquele que me escuta nesta noite, aquele que está me vendo, mude, Senhor, a vida deles. Que eles possam se apossar desse potencial que é o Teu Espírito Santo. É a minha oração, é o meu pedido, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Domingo estaremos aqui de volta. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. E que você tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus. Flecha que acende.
processo. A gente tem dons de Deus, a gente tem talentos de Deus, sabe? Mas Deus usa a gente depois de um processo. Primeiro é o nosso coração que é sondado, é a nossa vida que é sondada. E através disso nós somos transformados. E depois de sermos transformados, a gente é enchido pelo Senhor. E só depois a gente é usado. Todos nós temos potencial. Todos nós. E eu vou convidar você a cantar essa canção mais uma vez, pedindo ao Senhor para te sondar, para te quebrantar, para te transformar, para te encher e para te usar poderosamente. Cante. Usa-me. Quebranta-me. Transforma-me. Transforma-me. Enche-me, Senhor. Enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, Transforma-me, Senhor. enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, Senhor. enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao véu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer por esse período, pela palavra, por esses cânticos. Nós queremos te agradecer, Senhor, no nome santo de Jesus. E nós queremos ter uma semana abençoada pelo Senhor, uma semana de vitórias em nome de Jesus. Que você tenha uma semana de vitórias aí com a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.